Pierre Chevalier, l'éclat de ton armure, comme un soleil attire tous les yeux. Ta loyauté, ton âme toute pure, nous ont conquis et nous voici joyeux. Saint-Georges guide-nous sur la route claire et belle. Saint-Georges guide-nous, rends-nous fermes et prêts à tout. Garde à nos yeux le charme d'un sourire, quand nous souffrons au plein de notre effort. Éditions-nous, s'élever à nos martyrs. Tiens nos cœurs droits, quand faibliront nos corps. Saint-Georges guide-nous sur la route claire et belle. Saint-Georges guide-nous, rends-nous fermes et prêts à tout. Ô grand vainqueur de ton séjour de gloire, assiste-nous quand ici nous luttons. Conduis nos pas aux routes de victoire. Jusqu'à la mort, s'il faut, nous te suivrons. Saint-Georges guide-nous sur la route claire et belle. Saint-Georges guide-nous, rends-nous fermes et prêts à tout. A todos que agora me escutam, uma belíssima noite. Se inicia agora o 5º episódio de Solaris, Somente Solaris. Nesse episódio, novamente, trazendo algo que se assemelha mais a uma conversa do que um programa propriamente preparado com um tema e com um script, diferente do episódio passado, de onde eu falei sobre treino, primeiramente sobre uma questão histórica e depois sobre sua aplicação. Tive que juntar bastante material para poder sintetizar tudo em um vídeo e tentar deixar o ouvinte com a impressão de que aquilo são instruções práticas para que ele possa ouvir e fazer. Então, caso você não tenha ouvido, recomendo que ouça episódio 4 e V em algarismos romanos. Anteriormente, o 3º episódio havia sido também sobre uma leitura de e-mails. No 2º e no 1º episódio, ambos foram com um caráter mais histórico, onde eu falava sobre, como eu já disse inúmeras vezes, desde Hércules passando por conquistadores e no 2º episódio chegando na degradação do homem, e como ele deveria usar sempre como um norte os grandes feitos dos grandes homens, nos grandes mitos, de suas escrituras, dos contos dos povos, dos poetas, etc. E nesse, como eu pretendo fazer daqui pra frente, pelo menos durante um curto período de tempo, pretendo me manter em uma conversa nesse episódio. Então, como a rotina pra mim vem sido mais próxima de posso fazer um tema hoje, um tema legal, estudado, e na próxima semana eu não tenho tempo suficiente para fazer isso. Então eu abro a caixa de e-mails e converso com vocês, com todos os membros e ouvintes que mandaram e-mail para mim, e são muitos, agradeço a todos de extrema qualidade, alguns com perguntas que geram temas muito bons, outros com relatos que geram temas muito bons, outros com simples relatos que eu posso ler e compartilhar com vocês. Mas de qualquer maneira agradeço a todos que têm enviado. Aos que não enviaram, agradeço a todos que escutam e estão comigo até agora, nesta série de programas. Nesse episódio eu separei perguntas desde mais simples, que eu possa começar respondendo para me aquecer, para falar o restante. E não necessariamente eu foquei na qualidade, no sentido de o quanto que eu vou poder agregar em conteúdo. Algumas perguntas são mais próximas de algo voltado ao particular, então gente perguntando coisa um pouco mais pessoal. Outras em que eu posso colocar um tema que eu não havia previsto, mas eu posso falar alguma coisa sobre. E por vezes o próprio e-mail já tem o conteúdo em si, e eu posso simplesmente conversar sobre. Enfim, vamos começar. Primeiro e-mail. Bom tempo, Luiz, formalmente conhecido como Luiz do Fogo Solaris. Sendo sucinto, mas sem faltar com respeito, venho perguntar mesmo imaginando a obviabilidade de você já ter ouvido tal pergunta. Como ter uma voz grossa igual à sua,
altamente solares. Agradeço pelo e-mail, Guilherme Guimarães. Olha, eu tenho a breve impressão que eu talvez tenha respondido isso na leitura de e-mails passada. Eu creio que não, mas caso eu tenha feito, vocês podem comparar a resposta que eu vou dar agora com a leitura anterior e ver se eu mudo a resposta de um para o outro. Se eu estiver mudando a resposta, provavelmente minha voz é falsa e sim eu uso modulador. Caso seja a mesma, é um forte indicativo de que talvez seja verdade. E olha, eu vou ser honesto. Eu não posso passar nenhuma fórmula que eu vá dizer, ok, siga isso que você vai ter a voz idêntica à minha. Eu não posso dizer porque eu nunca fiz nada com o foco de que minha voz fosse grave, entendeu? É algo que as pessoas notam, tanto quando me escutam em áudio, tanto pessoalmente. Ou seja, sim, eu sei que é grave, eu sei que ficou grave, mas nunca foi meu foco principal. O que eu fiz no tempo que minha voz ficou mais grave, eu lembro que eu tomava muito sol, que eu colocava muita gordura de origem animal nas minhas refeições. Então, por exemplo, eu sempre fritava meu ovo com alguma banha de porco, ou alguma manteiga, ou coisa do tipo. E treinava praticamente todo dia. Então, eu lembro que mais ou menos desde os meus 15, 16 anos, as pessoas assim comentavam de vez em quando que eu falava de uma maneira tal, então assim davam a entender, tua voz lembra de locutor, isso aos 15, 14 anos. E eu não sei se era porque era grave ou se eu falava lento, porque eu sei que eu falo mais calmamente e é algo que pode estar ligado à voz grave. Quando tu fala mais devagar, a tua voz fica mais grave. As cordas vocais elas vibram mais lentamente, porque tu está falando mais lentamente, e tu acaba por ter a voz grave. Então se tu quer ter a voz mais grave, que está me enviando esse e-mail, Guilherme Guimarães, minha primeira sugestão é, fale lentamente, com calma. Soba falando, não precisa falar com aquela ansiedade. Tu vai perceber que a maior parte das pessoas que tem voz muito aguda, elas estão falando muito rapidamente. Elas estão falando, blá 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 blá, e elas por vezes não pensam muito no que estão dizendo. Elas só vão falando, às vezes têm ansiedade, vão falando e falando. Porém, se tu simplesmente se acalmar, respirar e pensar, tá, o que eu quero dizer? Eu quero dizer, professora, o que tu está querendo dizer com essa questão aqui? Lentamente. Ela já fica um pouco mais grave. Então tu se acostuma a falar mais lento. Agora, eu posso dar garantia que fui pegar sol e treinar e comer gorduras de origem animal. Óbvio que eu não comia aos montes, mas eu colocava isso como algo para untar. Eu colocava um pouquinho mais do que o necessário, mas nada absurdo. Eu posso dizer que isso vai deixar a voz de todo mundo mais grave? Não posso dizer que vai, mas provavelmente deixe. Principalmente se você tiver em volta de 16, 15 anos, 17. Muito provavelmente a sua voz pode ficar mais grave porque você está na fase de desenvolvimento. Tua voz madura ainda não será a mesma. A não ser que, por exemplo, tu pegue pessoas que passam o dia dentro de casa e jogando videogame. É muito comum que adultos hoje de 24, 25 anos, que passaram muito tempo jogando videogame em casa, tenham a mesma voz que eles tinham quando eles tinham 16 anos. Me entende? Então é muito comum, eu já conheci muita gente que tem, por exemplo, 25 anos e soa como se tivesse 17, 16. E alguns, sim, ficam com a voz mais grave e não faziam nada. Isso pode acontecer, mas é muito mais incomum. Há pessoas que não treinam e são muito fortes. Acontece, mas é incomum. Isso é muito mais um acidente do que de fato algo que, se todos fizerem, vai dar certo, entendeu? Se tu quiser ficar forte, tu treina. É óbvio que vai ter gente em algum lugar do mundo que é forte e treina muito pouco tempo, ou
tem um físico de um fisiculturista e é natural e treina há pouco tempo? Sim, existe. Mas isso são exceções, são acidentes, não é o tipo de coisa que tu pode levar como essencial para todo mundo. Então, se querem ter a voz mais grave, primeiro foquem no seu desenvolvimento, ok? Se tu é jovem, lembre-se, eu vou ser um homem adulto um dia e eu tenho que dar o meu melhor para quando eu chegar na fase adulta eu ter me desenvolvido o máximo. Então o que você vai pensar? Vou praticar esportes e quando eu digo desenvolvimento, não digo de ter voz grave, ok? É um dos fatores. Eu digo de você ter um físico capaz de levantar peso, por exemplo, de ser um homem forte. Isso é o tipo de coisa que você aprende quando você é mais novo. Então você vai parar e vai falar, ok, eu tenho 15 anos, eu não sei levantar um supino hoje. Porém, aos 23 anos é muito bom que eu saiba. Então eu vou começar a levantar peso hoje porque eu sei que no futuro eu vou precisar disso. Eu posso não saber fazer um levantamento terra, um agachamento, porém vai ser essencial para mim quando eu tiver uns 23 anos, quando eu estiver no auge da minha vida, no meu auge físico, que são os 23, os 27 anos, eu vou precisar usar isso em algum momento. E Deus não me permita que eu tenha a desgraça de quando eu tiver 25 anos eu não poder usar meu corpo para o que seja necessário, ok? Então, é claro que isso vai variar de indivíduo para indivíduo. O homem que ele quer ser um powerlifter, ele tem que ter uma exigência diferente de alguém que quer ser muito forte, mas não pretende disputar. Então, para um homem, é muito bom que ele seja forte. É muito bom que ele possa levantar um bom peso, ajudar pessoas que precisam da força dele. E ele pare e pense, ótimo, eu faço isso como um homem, estou cumprindo o meu dever. Tal como, por exemplo, é bom que alguém que busque ser um professor de matemática, em um momento a mãe dele precisa que ele faça contas, ele vai, faz as contas, ajuda a mãe dele a calcular os gastos do ano, ele para e pensa, ok, estou fazendo o meu dever. Eu não só estou ensinando pessoas, mas eu estou levando todo o meu conhecimento para o âmbito prático. Estou colocando isso no mundo real, isso é ótimo, entendem? Só que a questão da força para um homem é essencial. O homem ele tem que buscar ter o mínimo de trabalho físico. Com isso eu não digo que você deve levantar pesos enormes no supino, ou no levantamento terra, ou no agachamento, mas que o homem deve dominar consideravelmente seu corpo, e com seu corpo ajudar os que estão próximos a ele quando necessário, seja mãe, esposa, filhos, etc. Isso deve ser feito e deve ser buscado, ok? E nunca é tarde demais para ser feito. Então, eu sei que tem gente de 30 anos me escutando agora e deve estar pensando, ok, eu sei que é bom, mas é muito tarde. Caso pense que é muito tarde, não é difícil de encontrar, por exemplo, gente nas redes sociais endeusando é uma palavra muito forte, mas louvando pessoas que aos 30 anos começaram a treinar e aos 40 ficaram muito fortes e mudaram de vida e agora ajudam os filhos que agora devem ter uns 10 ou 15 anos, ajudam a esposa, os amigos, etc. Então, o homem ter o mínimo do seu domínio físico é algo que faz ele chegar no fim da vida e ele pensa, ok, eu fiz algo que eu deveria ter feito. É algo que traz felicidade. E como eu já disse, não estou dizendo para ninguém ser um powerlifter, ok? Um powerlifter, ele vai fazer um levantamento terra de 1000 quilos, de 1 tonelada. Ele vai pensar no final da vida dele, ok? Cumpri meu objetivo, estou feliz. O homem que não quer ser um powerlifter, se ele pegar, por exemplo, 200 quilos no terra, que é um peso bem considerável e é bastante, uma hora ele vai parar e vai pensar, nossa, eu fiz o que eu deveria ter feito. E serve para o meu contexto. Então eu tô dizendo isso porque tem gente que para e pensa, ok, eu sei que eu preciso treinar, mas como eu não quero pegar 1000 quilos no terra, eu não vou nem começar. Não. Faça o mínimo. Ok? Faça o mínimo para que você esteja acima da média, para que você não seja um medíocre. Ok? Não precisa fazer isso para que os outros olhem para você e digam, nossa, como que ele é forte. Não fique esperando que os outros fiquem apontando para ti e nem pense que você está fazendo por conta disso.
Você está fazendo para ajudar os que estão em sua volta e dependem de você. Sim, uma hora ou outra alguém vai chegar e vai falar: nossa, como tu tá forte. Olha que legal. Eu vou dar um exemplo. Que, com toda a humildade, serve muito bem, ok? Não querendo elevar a minha pessoa, mas serve. Um dia eu tava numa loja de antiguidades e eu tava olhando moedas, peças antigas, etc. E até que chegou um americano, só que ele falava com sotaque que quem ouvisse pensaria que ele é russo. Então ele falava inglês, mas ele falava com um sotaque muito, muito, muito forte. E ele pronunciava, por exemplo, war, de guerra, como vor. Eu lembro que às vezes ele falava they want war. Eu ficava pensando, meu, o que é vor? Eu ficava pensando, será que ele tá falando void? Eu ficava pensando um buraco negro. Aí eu lembrei, vor de war. Ele pronunciava o W como V. Então, o rumo da conversa teve esses detalhes. Porém, o ponto principal é... Eu não lembro em que momento da conversa a gente começou a falar dos gregos. Eu creio que a gente estava falando... Aliás, ele era do Arkansas. Ou do Texas, acho que era Texas. Ele era do Texas e eu comecei a pensar, meu... Ou ele só nasceu no Texas, mas é porque ele não fala inglês como um americano. Pelo menos eu nunca vi um americano falando inglês daquele jeito. Ou os texanos têm um sotaque que eu nunca imaginei que eles teriam. Então eu creio que a primeira opção é mais possível. E a gente estava falando como que os Estados Unidos havia se tornado um país de puro consumo e que as pessoas não iam mais para lá para buscar algo além do consumo, como a virtude, por exemplo. Então, em algum momento da conversa a gente chegou a falar de Grécia. E... eu não lembro em que momento exatamente ele falou que os gregos eram povos que buscavam virtudes. E eu também falei isso. A gente começou a conversar sobre isso. E no meio da conversa ele falou que os gregos, ou eu falei para ele, ou nós falamos um para o outro, que os gregos buscavam ter força como um meio de adquirir virtudes. Que era um meio de, a partir do levantamento de peso, buscar o domínio sobre si mesmo. Eu não lembro se eu falei, e sim agora eu falei, lembrei, que os gregos sabiam que eles não nasciam gregos, mas que eles se tornavam. E se tornavam gregos buscando virtudes. E os esportes eram uma das maneiras que eles usavam para alcançar as virtudes. E nós comentando isso, em algum momento ele parou e falou, você, apontando para mim. Em inglês, mas você... é alguém que claramente tem disciplina, porque para ficar desse jeito que você tá, ele fazia um movimento, ele estufava o peito para mostrar com a mão como eu estava. Para ficar do jeito que você tá, você precisa de muito tempo e muita disciplina. Então eu vejo disciplina em você, mas eu não vejo disciplina nos americanos. Eles são todos obesos e não sei o quê. E ele dizia que você via num povo e em como ele era, toda a moral do povo. Tudo que o povo levava mais a sério. Seja no porte físico, seja na maneira de falar, seja as palavras que fala. Tudo você veria no indivíduo e no povo o que ele mais leva a sério, a sua moral. Então eu agradeci por ele ter me usado de exemplo, com toda a humildade. Mas é algo que me fez parar e chegar em casa e pensar, ok, é a primeira vez que alguém me usa de exemplo, pessoalmente, para dizer que forma física é um exemplo de virtude. É um indicativo de virtude. Então eu sei que eu falava isso há muito tempo, na internet, ou entre meus amigos, mas é a primeira vez que alguém que é totalmente distante, que é de outro país, chega em mim e fala isso. Então a partir do momento que você escuta alguém falar, é interessante. Mas você não vai olhar isso e pensar, não, eu sou bonzão por conta disso. Não, é só interessante. Eu não sou nada, mas eu indico algo. Eu indico algo e isso mostra que está dando certo. Então, o que eu quero dizer com isso? Uma hora ou outra, as pessoas podem sim chegar e comentar pra ti, mas não busque os comentários. Busque ser quem você deve ser ao máximo. E as pessoas vão notar isso.
Ou elas vão comentar e falar pra ti, ou elas não vão comentar. Mas elas vão pensar, ah, tal fulano deve ser de tal jeito. E se tu conseguir reunir o máximo e der o seu melhor, tu vai aparentar ser isso. Mas não busque aparentar por aparentar, busque ser. Então você vai aparentar ser, ok? Não procure, por exemplo, parecer o bonzão, porque tu não vai ser o bonzão, você vai ser alguém que parece ser o bonzão. E as pessoas, é claro que mesmo que você realmente seja alguém bom, claro que pode chegar sempre alguém e falar, não, ele quer se parecer o bom, ele fala com orgulho, ele é desumilde. Sim, pode acontecer. Mas quando você busca parecer, você não é. Então você joga a sua vida fora. Se tu tá procurando enganar alguém próximo de ti, pare um pouco, olhe no espelho e pense, eu só vivo uma vez. E essa única vez que eu tenho na minha vida, eu vou procurar ser o que eu não sou pra alguém. A vida passa rápido. E eu vou usar esse pouco tempo que eu tenho para parecer algo que eu não sou. É muito melhor que eu seja. E provavelmente eu vou aparentar ser, mas não esse é o meu foco principal. A partir daí as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido. Porque você é aquilo que você busca ser, ou pelo menos busca ser aquilo. E com o tempo, as pessoas podem ou não notar e você pode ou não servir de exemplo. Mas o que importa é que você seja. E não fique buscando aprovação em cima disso. Enfim, voltando ao ponto principal do e-mail, eu não sei como sua voz vai ficar mais grossa, ok? Mas é claro que isso está intimamente ligado à testosterona e também a questões genéticas. O exemplo disso é que é muito comum que se encontre cantores com a extensão vocal de baixo profundo, ou seja, é muito grave. É muito comum que se encontre no leste europeu, por exemplo, na Polônia, na Rússia, na Europa Oriental, no geral, só que ainda mais voltado para o campo dos eslavos. Eu não sei exatamente se isso acontece por conta do frio e se o fato deles terem que esquentar mais a garganta faz com que a voz e as cordas vocais vibrem mais lentamente por estarem quentes, então elas não ficam, como posso dizer, contraídas o tempo todo por conta do frio, mas eles estão insistentemente esquentando. Não sei se é por conta disso, mas há algo no leste europeu que deixa a voz das pessoas mais grave, seja costumes ou genética. E sim, isso pode sim acontecer por genética, mas a maioria das pessoas não herda isso. No meu caso, eu creio que foi por costumes, porque a voz do meu pai não é muito grave. E eu não sei se os meus bisavós tinham a voz grave, porque todos eles morreram muito cedo. Então não tive o prazer de conhecê-los em vida. E eu também não tenho nenhum relato. Então, se por exemplo um filho meu tiver a voz grave, ele vai saber porque eu sou o pai dele. Se um neto meu tiver voz grave e ele pensar, será que eu herdei de alguém? Além do meu pai, ele vai saber que o avô. E talvez alguém relate para o meu trineto que eu tinha voz grave. Mas eu não tenho nenhum relato. E instruções práticas, como eu já disse, peguem sol, procurem consumir gorduras de origem animal, não aos montes, mas incluam isso na dieta, principalmente gema de ovo. Tentem deixar o mais crua possível. Podem fritar o ovo, ok? Só tentem deixar a gema mole. E treinem diariamente. Ou pelo menos o que vocês podem para o nível de vocês. O iniciante não treina diariamente, mas é bom que ele treina com a frequência que ele deve sem pular treino nenhum. E com isso dito, não só focando na voz, busquem se desenvolver nos outros campos, porque isso vai ser muito importante para a vida de vocês. E mesmo que não seja o teu foco ser um homem forte, propriamente dito, é muito bom que um homem tenha força. Força mínima, ok? Guilherme Guimarães, muito obrigado pelo e-mail. Ok, e-mail do Luiz Eduardo. Queria saber se o senhor Luiz tem técnicas e sistemas para aprendizagem de coisas no geral. E que
o próprio ensinasse a nós ouvintes como dar o primeiro passo, porque quando as pessoas pensam em começar algo, muitas vezes ficam esperando um tempo perfeito que nunca vai chegar e dando isso como desculpa para não começar. Muito obrigado pelo e-mail, Luiz Eduardo. Vamos lá. Se eu tenho técnicas e sistemas para aprendizagem, eu vou entender isso como técnicas de estudo, se é isso que tu quis dizer. E se eu tenho técnicas de estudo, olha, eu tenho costumes, ok? Eu tenho uma certa rotina e eu não sei se isso se encaixa exatamente no costume, mas eu vou dizer o que eu faço. Geralmente, quando eu vou estudar, eu primeiramente coloco uma lista de prioridades do que eu tenho que estudar. Então, por exemplo, suponha, hoje é quarta-feira e eu quero estudar latim, meu instrumento musical, no caso violão tocado da maneira clássica, e matemática, suponha. Eu tenho essas 3 coisas para estudar. O que eu faço é, eu começo o dia colocando em mente o que eu devo fazer primeiramente. Eu gosto de começar o dia fazendo o que é mais difícil. Se tá muito cedo, para ser honesto, eu começo fazendo algo bem fácil. Primeiro para aquecer minha mente, como se fosse um treino. Então eu começo estudando algo bem fácil para, tendo em mente que eu estou acordando, eu primeiro vou estudando algo fácil, por exemplo, dou uma lida. Começo o dia lendo um livro de literatura. Para eu fazer que minha cabeça entenda que em breve eu vou começar a estudar e como eu não posso simplesmente chegar num treino físico, por exemplo, e colocar um peso pesado num supino, eu vou aquecendo aos poucos. E para mim, a literatura serve como início. E eu não, obviamente, não uso a literatura simplesmente para aquecer a mente, não. Eu leio porque eu quero ler. Mas tem essa função de aquecer a minha mente para eu estudar depois. Então, começo o dia, geralmente eu gosto de iniciar lendo algo ou fazendo algo de fácil absorção por 1 hora, por exemplo. Daí eu dou um espaço, vejo se tem alguma coisa para fazer, ok. Fiz o que eu deveria ter feito, então eu tiro 1 hora do dia e estudo latim, por exemplo. Porque nesse caso eu sei que o latim é mais difícil, exige o conhecimento de regras gramaticais. Às vezes eu estou lendo uma linha e sei que eu preciso colocar determinado caso antes do outro, ou ter certeza que a palavra está em tal caso e não no outro. Então, nesse caso, eu faço latim porque, depois de ter aquecido minha mente, eu começo colocando algo difícil, que é a minha prioridade no dia, porque depois de eu ter aquecido a mente, minha mente está completa, está em completo vigor para que eu estude algo difícil. Então nunca vou deixar o latim para o final do dia, porque eu sei que no final do dia eu vou estar cansado, eu não vou dar atenção devida para o estudo. Então vou simplesmente começar por algo muito fácil e depois colocar o mais difícil. Depois de colocar o mais difícil, eu estudo, por exemplo, mais 1 hora, eu dou 15 minutos, 20, 30 de descanso, de acordo com o que eu creio que seja essencial. Eu gosto de deixar cerca de 20 minutos, porque não é pouco, mas também não é demais. Para mim é bastante tempo, mas o suficiente para eu parar e entender que, ok, estudei, vou dar mais um espaço. E depois eu estudo alguma outra coisa, suponha matemática. Não estou estudando matemática no momento, mas suponho que eu faça isso. Eu estudo depois do latim porque para mim é mais fácil que o latim. Se no momento matemática estiver mais difícil, eu coloco a matemática antes do latim e começo a estudar. Então, mais 1 hora, e se eu completei minha rotina, acabou. A minha técnica de estudo nesse caso é simplesmente começar o dia aquecendo a mente, estudar latim, que para mim é difícil, durante 1 hora, descanso 20. Matemática, que para mim é difícil, mas não tanto, descanso meia hora, e agora eu vou estudar meu instrumento. Então suponha que, para mim, um instrumento tem a sua dificuldade, eu tenho que ler a partitura, tenho que interpretá-la corretamente, porém não é tão difícil quanto o latim e nem quanto a matemática. Então vou deixando essas tarefas para o final do dia. E se no final do dia, por exemplo, eu comprei alguma aula e eu quero assisti-la, então eu assisto no final do dia, porque para mim é muito mais fácil assistir algo quando eu já estou cansado do que simplesmente
colocar as coisas sem ordem. É claro que se você não tiver rotina de estudo, as coisas ficam difíceis. E o que eu recomendo é que todos tenham uma rotina de estudo. Então você vai parar e vai entender. Tenta distribuir sua rotina de estudo como se fosse um treino de levantamento de peso. Tu aquece, então tu começa com o exercício que utiliza mais grupos musculares, o mais multiarticular, o mais pesado, e vai colocando exercícios que são um pouco mais leves após estes mais pesados, até que você consiga manter a frequência naquilo. Então é claro que nem sempre todo dia você vai estudar 10 coisas. Tu precisa manter num nível do qual você torne aquilo útil e que você absorva. Então não adianta você estudar 5 coisas por dia e uma dessas coisas vai gastar boa parte do seu tempo e você nunca vai usar. Se tu estuda algo, é para que volte a usar. Então, eu não tenho nada em mente para... por exemplo, suponha que você estuda teoria musical, mas você não vai usar teoria musical. E você estuda a teoria musical durante 1 ano, legal, aprendeu, e nunca mais vai usar. Tu gastou somente à toa, porque teoria musical, quando não usada, se torna difícil de aprender. Porque para você aprender ela, você precisa ter um instrumento do seu lado para ter a teoria e aplicá-la na prática. É o que Aristóteles dizia, que se você não consegue imaginar a coisa, você nunca vai a compreender. Então, outra técnica de estudo. Enquanto você está estudando, seja lá o que for, seja história, geografia ou qualquer outra coisa, procure idiomas também, procure sempre imaginar. Colocar na mente algum cenário que aquilo possa ser usado. Então, vou dar um exemplo bobo aqui. As preposições em latim ab e ad. O ab exige o ablativo, o ad exige o acusativo. Para quem não precisam entender isso, ok? Só para usar de exemplo, não precisem pesquisar. O que eu faço nesse caso para memorizar o que cada preposição exige? Eu paro e penso, tá, se ab exige o ablativo e o ad acusativo, como eu posso usar? Ab seguido por ad. Ab, ad. Eu paro e penso, abadia, uma palavra. Eu fiz com que 2 preposições se tornassem uma palavra que eu posso me lembrar, imaginar e arranjar a solução delas, entende? Então sempre que eu falo abadia que começa com ab e depois vem o ad logo em seguida, me faz lembrar que primeiro vem o ab e depois o ad. Primeiro o ablativo e depois o acusativo. Se você precisar usar essas preposições em uma frase ambas, o ab vai vir geralmente, muito comumente, antes do ad. Então é só você ter em mente. Primeiro o ablativo e depois o acusativo. Abadia. Pronto. É só um exemplo que eu consegui parar, imaginar e que me ajuda muito. Então eu não preciso parar o tempo e ficar indo lá toda hora, não. Eu imaginei da forma mais simples possível. Abadia, abad, ablativo, acusativo. Suponha que você está aprendendo história e você precisa memorizar quem é filho de quem. Então você para e pensa, tá, Luís XIII, que está envolvido com, por exemplo, Richelieu, teve um filho esse que era o Luís XIV, que foi criado pela Ana de Áustria, a esposa de Luís XIII, legal. Só que, de Luís XIV até Luís XV, houve um grande tempo entre eles. E acontece que o Luís XV era bisneto de Luís XIV. Se eu estiver cometendo um erro agora, será cômico, mas eu creio que não estou. Então, tendo isso em mente, e como você pode imaginar isso? Simplesmente se lembrando do que acontecia na vida de cada um. Então, Luís XIII era ligado a Richelieu, então, nesse caso, ele teve o Luís XIV, e o Luís XIV demorou muito tempo para ter o seu descendente no trono, porque o seu filho, o seu neto, e se eu não me engano agora, pronto, desmenti minha teoria, ok?
Admito que eu estou me confundindo se ele é o segundo neto ou bisneto. Mas pelo menos 2 descendentes de Luís XIV que estavam entre Luís XIV e Luís XV morreram. Ou seja, Luís XV não é filho de Luís XIV. E você consegue seguir a partir disso. Só que o Luís XVI é filho do Luís XV. E como você pode se lembrar disso sem só colocar o nome na cabeça? Você pode parar e imaginar. É que o Luís XVI, filho de Luís XV, era casado com Maria Antonieta. E Maria Antonieta veio da Áustria, ela era católica. E Maria Antonieta, quando chegou na corte, ficou horrorizada sabendo que o Luís XV, seu sogro, tinha uma amante oficial chamada Madame du Barry. Então, tendo em mente a imaginação e toda uma narrativa em volta dos nomes, você consegue memorizar facilmente quem é filho, quem é neto, quem é bisneto, entendeu? Eu admito que eu tenho uma incerteza aqui sobre se o Luís XV é segundo neto ou bisneto de Luís XIV, mas isso pode ser corrigido facilmente. O que é mais essencial é que há pelo menos 2 entre eles que morreram, e agora você pode imaginar por uma situação de intriga entre Maria Antonieta e Luís XV que o Luís XVI só pode ser filho do Luís XV. E Luís XVI foi morto na guilhotina pelos franceses. Então, para decorar essas questões históricas que alguns olham como são 1000 nomes decorados, como eu vou lembrar disso? É só imaginar. É só imaginar que Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou José. Então você para e lembra o que aconteceu na vida de cada um. Então Deus pediu para Abraão que sacrificasse Isaac. Não, mas aí Abraão foi sacrificar e Deus, por sua lealdade, pela lealdade de Abraão a Deus, deu riquezas para Abraão, ou melhor, prometeu uma descendência que se espalhasse pelo globo e fosse próspera. Então você tem Isaac que gerou Jacó, e Jacó que teve José, e José que foi levado para a prisão, ou melhor, vendido como escravo para os egípcios por seus irmãos invejosos. Então você para e imagina isso. Isso se aplica em todo o contexto. Por exemplo, é um exemplo também bobo, que na verdade não é nem bobo assim, é simples. Tem gente que faz dessa simplicidade algo idiota, ou fútil, mas com certeza é algo voltado à tradição, que é o uso de música para decorar as coisas, né? Então, como eu já havia dito, os poetas, a partir de canções e cantos, eles contavam a história de todo um povo, ou toda uma narrativa, e aquilo era decorado de cabo a rabo. Então, eu acho muito bom, por exemplo, para decorar fórmulas matemáticas, que as pessoas façam canções para se lembrar. Tem gente que faz por exemplo, o funk da trigonometria, o que é uma imbecilidade, levando em conta que você está usando funk para isso. Só que na funcionalidade é 100% funcional. Funciona muito bem. E você consegue se lembrar da trigonometria por conta do funk da trigonometria. Então minhas dicas são que vocês tenham rotina, que nunca iniciem o dia não sabendo o que vão estudar. Se vocês procurarem criar o hábito de pelo menos saber o que você vai estudar no dia, tu vai reparar que todo dia você vai estudar essa coisa. Agora, se tu criar uma rotina, por exemplo, 8 da manhã eu vou estudar tal, depois eu vou descansar tal tempo e estudar tal, aí eu vou pro trabalho, volto, estudo mais essas 2 coisas e vou dormir. Tu vai reparar que dificilmente você vai falhar. Então só de você ter em mente o que você vai estudar, tu consegue estudar aquilo diariamente. Nunca inicie um dia de estudo sem ter muita noção, não. Coloca na prioridade. Eu preciso estudar isso, isso e isso hoje. E não importa o que aconteça, eu vou estudar, porque eu tenho 1 hora do meu dia para tirar e fazer isso. E você vai fazer. Então nunca comecem o dia sem saber o que vão fazer. Eu quero começar a estudar, mas não sei como. Faz uma rotina. Coloca ali, latim, todo dia.
ou matemática, ou seja lá o que for, história. Hoje vou ler o livro de história tal. Vou ler História da filosofia grega de Gouveia Neves. Pronto. Todo dia, 1 hora por dia. E você vai conseguir se manter nesse ritmo. É uma questão de planejamento. Caso a pessoa simplesmente inicie o dia sem saber o que vai fazer, vão passar os dias e ela vai ganhar uma vida de quem não soube o que fazer. Agora, se chegar alguém e todo dia repetiu aquilo todo santo dia, ela vai se tornar aquilo que ela fez todos os dias da vida dela. Isso não serve só para estudos, mas para a vida no geral. Nunca deixem de ter planos. Mesmo que os planos se alterem, faça um plano. Não, meu nome é tal e eu quero ser tal, eu quero fazer tal, eu quero falar tais coisas, tais idiomas. Ou eu quero trabalhar em tal lugar, eu quero ter uma empresa, eu quero morar no interior de Minas Gerais, eu quero morar na cidade de São Paulo, por exemplo, tem lucro para tudo. Eu quero morar no Cazaquistão, no Japão, não importa. Faça planos e todos os dias se dediquem para que isso aconteça, o mínimo que seja. Nem que seja 20 minutos por dia. Pare, analise, não está conseguindo fazer, crie uma rotina. Procure viver seus dias, todos os dias, como se fossem uma etapa de uma missão para atingir um objetivo maior. E todo dia você vai se dedicar para chegar àquilo. E tua vida vai fazer sentido, ok? E não sei se eu disse isso no canal ou no Instagram. Não sei se eu disse em vídeo ou no Instagram. Mas se você não sabe o que você quer ser, a literatura entra muito bem nisso, por exemplo. Porque você conhece dezenas e centenas de personagens. Alguns são mais parecidos contigo, outros nem tanto. Alguns vão apresentar características que você vai olhar e vai dizer: ok, eu nunca quero ter isso na minha vida, eu nunca quero ser assim. Você vai abominar aquilo. E se você não souber o que você quer ser, no mínimo você vai saber o que você não quer ser. Então você para e pensa: não quero ser, por exemplo, igual a Marianne do Razão e Sensibilidade, que é uma menina inconveniente que fala o que não deve e por vezes esquece do longo prazo em seus planos, só faz o que ela acha que é prazeroso para ela. Então você pode parar e pensar: que isso realmente é fútil. E eu fazia isso, ou faço, e parar de fazer. Mas uma hora você pode parar, olhar para um personagem e falar: não, esse personagem é nobre. Eu vou... Ou melhor, ele é o que eu quero ser. Ele age e eu admiro isso. E eu quero ser como ele. Então você se dedica todos os dias da sua vida para ser mais parecido com quem você quer ser, entende? Então, biografias no geral servem muito bem, só que a literatura, ela sempre vai contar a história de uma maneira da qual pega nos mínimos detalhes e você pode ou não se enxergar na pessoa. Com alguns você vai ser neutro, outros você vai se identificar mais, outros menos, outros você vai adorar e outros repudiar. Em alguns você vai se espelhar e outros irá abominar. Então a partir disso você cria um plano e tem que seguir isso todos os dias da sua vida. Enfim, muito obrigado pelo e-mail, Luiz Eduardo. Muito obrigado, Luiz Eduardo, pelo e-mail. Agradeço imensamente. Agora para o e-mail do indivíduo do qual não deixou o nome, um pouco mais focado para o treino. E novamente, caso não tenham escutado o programa sobre treino, que é o 4º programa, ouçam, ok? Todos os programas são essenciais para entender a finalidade do programa em si. Um complementa o outro. Vamos lá. Luiz, separei este e-mail em 2 partes. Primeiro, então vamos começar lendo a primeira parte. Quando eu acabar de responder, eu leio a segunda. Tem alguma indicação, sugestão ou algo especial para o ouvinte que está em seus primeiros meses de treino? Treino full body para adaptação, começar treinando 5 a 6 vezes por semana, suplementar desde o início? Ok, vou começar
indo pelas respostas mais fáceis e depois eu vou me aprofundando nas que exigem mais raciocínio. Suplementar desde o início? Não. É proibido? Não. Mas não é necessário. O iniciante, quando ele começa a treinar, ele por si só por estar iniciando, e quando eu digo iniciante é coisa de 6, 9 meses de treino, o corpo dele, como não está acostumado, em linguagem bem simples, vai fazer com que ele tenha um ótimo ganho de massa muscular. Então é muito comum que iniciantes ganhem de 10 a 12 quilos só no primeiro ano de treino. Então suplementação, em grande parte, é um gasto desnecessário, porque às vezes até não comendo tão bem você vai ter bons ganhos, entende? Então eu suplementava no início do meu treino, dos meus anos de treino, né, coisa de primeiro ano de treino, e eu posso dizer que foi um dinheiro mal gasto, porque de qualquer maneira, a não ser que você esteja comendo muito mal, mas se tu comer bem, e geralmente quem é iniciante pesa pouco e não precisa comer tanto quanto um avançado que pesa, por exemplo, 80 para mais quilos. Suponha que o iniciante pese 65 quilos e ele precise comer 2 gramas de proteína por quilo. Então, nesses 70 vai dar mais ou menos umas 130 gramas. Isso é facilmente atingível. Se 100 gramas de peito de frango tem mais ou menos 23 gramas de proteína, se tu distribuir isso com alguns ovos, 100 gramas de peito grelhado, que é bem pouco, se colocar em 4 refeições 100 gramas e colocar alguns ovos, tu bate 130 facilmente. Então, o suplemento no início é completamente desnecessário, ok? Talvez, no pior dos casos, uma creatina possa ser interessante, mas para alguém que está iniciando, honestamente, minha recomendação prática, é claro que pode chegar um monte de gente e dizer, na verdade, iniciante pode sim tomar creatina? Sim, óbvio que pode. Mas eu não estou deixando de considerar a questão prática. Uma pessoa que está iniciando, ela não está acostumada a gastar muito dinheiro com comida, com dieta, com alimentação X e Y. A probabilidade de ela comer mais do que deve ou consumir mais suplementação do que deve por achar que vai ganhar mais é altíssima. Então é aquele tipo de ansiedade que você tem quando começa a treinar. Que o iniciante para e pensa, não, eu vou tomar suplemento, eu vou tomar creatina, eu vou crescer muito, porque ele, além de estar empolgado por estar treinando, ele quer que aquilo seja feito como os fisiculturistas fazem, como os levantadores de peso fazem, os chamados powerlifters. Então muito do que faz a pessoa querer tomar o suplemento logo quando inicia é a ansiedade de obter resultados. E eu posso te garantir que coma bem que você vai obter bons resultados, ok? Eu mesmo, quando não era um iniciante, eu comia relativamente pouco, ok? E tinha bons resultados. Sim, eu tenho uma genética que não é igual a de todo mundo. Sim, há pessoas que têm mais dificuldade para ganhar massa muscular. Sim, há pessoas que têm tendência a perder gordura mais facilmente, tal como ganhá-la também. E a minha genética facilitava para que eu ganhasse mais massa muscular mais facilmente, mantesse ela por mais tempo. A contrapartida, no sentido estético da coisa, que muita gente vai questionar isso, eu também ganhava muita gordura. Ou pelo menos consideravelmente, ok? Então eu ganho peso muito fácil, ganho músculo muito fácil, gordura também facilmente. Então eu sempre fui o tipo de indivíduo com um porte físico mais grosso no geral. Sempre fui mais cheio no geral. E quando eu digo cheio, sim, já tive minha época de obeso. E hoje eu não estou dizendo cheio na questão obesidade, ok? Mas na questão de massa muscular. Porém, sim, claramente eu vejo que eu tenho uma propensão a ganhar gordura maior do que, por exemplo, alguns membros da consultoria que eu tenho, por exemplo. Que eu vejo que alguns membros eles secam muito rapidamente. Coisa de 2 meses eles secaram.
enquanto tem outros que precisam de 5, 6, 7 meses para ter o mesmo resultado, entende? Isso existe. Tem gente que nega esse tipo de coisa, mas claramente quando você aplica isso na prática, você vê que sim, há pessoas que ganham, há pessoas que perdem, com facilidade e com dificuldade. Então, respondendo a pergunta, suplementar não é necessário, só coma bem, ok? Coma bem, que eu te garanto que se você treinar bem, como deve ser treinado, e comer bem, sem grandes exageros, substitua, por exemplo, a tua alimentação do dia a dia e coloque boa quantia de proteína, por exemplo, 100 gramas de frango, 1 ou 2 ovos. Então, é bom sim que um iniciante tenha um acompanhamento, caso ele queira. Porém, caso você não tenha, só procure comer bem, que 75% dos resultados estão garantidos, ok? Isso é fato. Agora, no que diz respeito aos iniciantes em relação ao treino, eu comecei a treinar 5 vezes por semana? Não. Como eu disse no programa passado, o iniciante ele não vai treinar de 5 a 6 vezes por semana. Isso é uma coisa que um avançado vai fazer. Se com treinar 5 e 6 vezes por semana, tu está se referindo a, por exemplo, treinar 4 dias com peso e no restante anda na esteira, suponha. E não é necessário ir para academia para caminhar, já que se pode caminhar na rua. Mas supondo, aí até vai. Só que para um iniciante, ele precisa fazer menos séries, ainda mais se ele é um completo iniciante, se ele vai começar a academia essa semana. Geralmente fazer 3 séries em um único treino, em um único músculo somente já é o suficiente. E ele fazer isso 2 vezes na semana já é o suficiente. Então, por exemplo, ele fazer um supino reto, 3 séries de 12 repetições, 2 vezes na semana. Fim, acabou. Esse foi o treino de peito. Não é necessário mais do que isso. Além disso, tu só vai gerar inflamação em um nível além do que você aguenta. Tu não vai conseguir se mexer no dia a dia e tu vai estar querendo encher um caminhão pequeno com muita areia, entendeu? Então, infelizmente, tem muita gente que treina e já, assim, pode fazer. Não é algo que vai te matar, mas é extremamente inconveniente, ok? Não convém ao caso, não convém ao contexto um iniciante treinar 5 a 6 vezes por semana. Minha indicação é que, para o iniciante, se trabalhe um agrupamento muscular, por exemplo, o peito, 2 vezes na semana e somente 3 séries por treino, isso para um completo iniciante. E depois vai acrescentando séries, e sobre isso eu já falei bem mais detalhadamente no episódio passado sobre treino, ok? Além de ter citado a questão histórica, falei muito mais como deve se acrescentar as séries ao longo do tempo e como deve se montar um treino para iniciantes. E sim, eu não pude resumir tudo em um episódio, porque colocar todas as questões técnicas em um episódio só iria dar um episódio de facilmente 5, 6 horas. Então, nesse caso, vão no meu Instagram, eu abro com frequência a caixa de perguntas. Podem mandar perguntas sobre treino ou qualquer coisa que queiram. E, caso não olhem o Instagram, vejam o canal do Telegram e procurem pela tag de treino. Já falei muito sobre treino, tanto no Instagram, tanto no Telegram, respondendo perguntas e criando temas, ok? Então vão lá, que eu já citei muito. E caso interessem, vejam a minha consultoria, do qual eu monto treino e dieta dos membros e corrijo ela toda semana ou todo mês, sempre que necessário, a fim de atingir os objetivos que o membro pretende alcançar e ele vai alcançar. Se quiserem saber mais sobre a consultoria, também pesquisem pela tag Cronoares, que é o nome de projeto da consultoria, que vocês verão ou fotos de membros, fotos de evolução, que tenho muito orgulho de ter feito, há muita satisfação nisso tudo, e considerem a proposta. Enfim,
No que diz respeito novamente ao treino, veja o episódio 4, em que eu falei detalhadamente sobre isso. E se eu tenho uma sugestão de algo especial para a divisão de treino. Olha, ser bem honesto, faz o básico. O que eu gosto de fazer para um iniciante, um completo iniciante, é treinar com A e B, e um dia para os membros superiores e outro para os inferiores, e nenhum músculo para um completo iniciante vai ser exercitado mais do que uma vez por treino, ok? Então você vai ter só um exercício de 3 séries, acabou. Fim. Agora indo pro segundo ponto da pergunta dele, a segunda parte. Ele quer saber que tipo de roupa e calçado eu recomendo para usar durante os treinos. Vi algumas pessoas recomendando calçados de sola reta e dura, como All-Star, por questões de estabilidade. Procede? Procede. Não sei se ficou muito longo, não ficou nem um pouco. Agradeço imensamente pelo e-mail. Mas agradeço desde já. Muito obrigado e que seja abençoado o seu programa e toda a equipe envolvida no meu canal. E agradeço imensamente. Não só não ficou longo, e caso ficasse não há problema algum, como foi muito conveniente ao tema do canal. Enfim, que roupa e calçado eu recomendo? Indo pro calçado, que é o ponto principal da pergunta, All-Star sim é muito útil, por quê? Porque tem a sola reta. Quando tu pega, por exemplo, um tênis, por exemplo, da Olímpicos, que ele é feito com aquele mecanismo de ser fofo embaixo, de ser macio embaixo, isso é muito bom para correr. Então é muito bom para quando você vai correr, por exemplo, que você sinta o solo mais confortável. Isso faz muito bem para as articulações, principalmente para quem pesa mais. Agora, para o levantamento de peso, isso é horrível. Porque quando você está fazendo, por exemplo, um agachamento, a última coisa que você quer debaixo dos seus pés é o solo fofo se movimentando, você não tem nenhuma estabilidade. Nesse caso, o All-Star é uma opção barata e muito funcional. Eu particularmente não uso All-Star porque eu não gosto, ok? Não gosto do estilo do calçado, então eu simplesmente não compro. Mas pela questão de funcionalidade, sim, é muito útil. A sola é reta, é dura e tu não vai perder em nenhum momento a estabilidade quando estiver fazendo um terra, um agachamento, qualquer coisa do tipo. Então nesse caso sim, funciona muito bem. Outra sugestão que eu tenho são Reebok Men's Legacy Lifter Sneaker, que no Brasil infelizmente é muito caro, mas tem outras opções ainda da mesma marca, que é um modelo que se chama CrossFit. Então pesquisem por Reebok CrossFit, que é um sapato muito bom. Apesar do nome, ele tem a sola reta e tem dois fechos com velcro para que o pé fique bem estabilizado ali dentro. E qual é o ponto disso tudo? Caso você queira pesquisar, pesquise por sapatilhas de powerlifting, que vocês vão achar muito de outras marcas. Mas esse Reebok Legacy foi o único que eu tive experiência e sim, é muito bom, ajuda muito. Porque a sola é reta, ele é um pouco inclinado, ou seja, ele faz aquela inclinação que é interessante ter debaixo do calcanhar. Tem gente que deixa, por exemplo, uma estaca de madeira embaixo do calcanhar para ter mais estabilidade. Sim, o sapato já vem com isso incluído, ele tem um lifting embaixo. E tem os velcros, que fecham e apertam bem o seu pé, para que ele não fique nadando dentro do sapato. Ele fica fixo, estável e muito seguro para o lifting em geral. Então, para fazer um arco no supino, por exemplo, é muito bom, é muito útil. Você sente o pé bem estabilizado lá dentro. E claramente não estou fazendo uma propaganda para Reebok, mas estou citando simplesmente porque é o único calçado do tipo que eu já tive contato. Agora, deve existir alguma outra sapatilha que também sirva muito bem? Sim, deve existir, mas eu não conheço.
Então, se quiserem a opção barata e funcional, All Star. O único ponto fraco do All Star é que por vezes o seu pé pode não ficar tão estável ali dentro. Essa é coisa que muitos podem nem ao menos notar, ok? Agora, as sapatilhas de powerlifting no geral, se vocês encontrarem por um preço que não é muito caro, porque no Brasil custa muito, no exterior custa geralmente coisa de $100 ou 100 euros, o que torna um pouco mais acessível. Porém, não cometam loucuras, ok? Caso seja caro para vocês pagarem, comprem simplesmente o All Star. Peguem um ali que não chama atenção, caso não goste do estilo, que é preto e branco. Pegam um todo preto, um todo marrom, que eu já vi essas variantes, que vocês vão ter boa estabilidade. Agora, se puderem e arranjarem por um preço bom ou puderem pagar sem apertar no bolso, comprem uma sapatilha de powerlifting. Ajuda muito e é muito útil. E ele perguntou também da roupa. Vou ser bem honesto, eu não tenho uma roupa que eu tenho em mente para que se use. O que eu gosto de usar quando eu tô treinando geralmente é uma bermuda que seja apertada na cintura e larga nas pernas, para que eu possa ter um movimento completo, seja de um agachamento, de um supino, porque o que eu não gosto nada é que a bermuda fique pegando na perna enquanto eu tô fazendo. Então o que geralmente eu faço é, eu pego uma bermuda que tem aquele ajuste de corda na cintura e aperto bem, num nível que não fique desconfortável, mas segure na cintura, e compro a maior bermuda possível até o ponto que não fique ridículo, para que eu possa usar e não se segure na coxa. E camisa, a mesma coisa. Não gosto de roupa muito apertada para treinar no geral. Gosto de uma roupa que caia bem, mas que não limite em nenhum momento meus movimentos. Então uma camisa esportiva larga pode servir. Eu tenho muita camisa do Atlético Paranaense dos anos 90 ou início dos anos 2000, que eram aqueles modelos mais largos. Então eu uso geralmente esse tipo de modelo quando eu quero usar uma roupa esportiva que eu já usei por muito tempo, pego estas. E caso tu tenha algum time que torça, simplesmente pegue alguma camisa e compra qualquer modelo dos anos 90, que geralmente vai ficar muito largo em ti e muito confortável para o treino. Enfim, muito obrigado pelo e-mail, caro ouvinte que não deixou o nome. Agradeço imensamente. Agora, lendo o último e-mail, vamos ler o e-mail do Eduardo, que ele já havia mandado e-mail semana passada, ou melhor, retrasada, só que ele tinha dividido em 5 partes e eu li 3 dessas 5, então vou ler os últimos 2. Vamos lá. Primeiro, o que solidifica a sua devoção a Cristo? Do pouco que te conheço, assumo que sempre teve a crença em ti, mas certamente teve de encarar situações que desafiaram sua fé. Tá. Vamos lá. Do pouco que te conheço, assumo que sempre teve a crença em ti. Não exatamente. E eu creio que essa é a melhor resposta. Por quê? Eu cresci num ambiente, vou contar um pouco da história particular de família, né, ligada à religião. A minha família é majoritariamente católica. E eu posso dizer majoritariamente porque isso só se exclui a membros mais recentes. Então, apesar de todos os meus avós, de todos os ramos da família, seja paterno ou materno, serem católicos, alguns eram mais, alguns eram menos, e eles não passaram tão bem a religião para os meus pais. Então, eu tive 2 avós que eram católicas, bem devotas, enquanto meus avós não eram tanto. Então acaba que no final das contas eles não passaram muito bem a religião para os filhos, para os meus pais. Eles, por uma questão de simplesmente de não terem aprendido com seus pais,
Meus pais também não passaram tão bem a questão tradicional da religião para mim, por nascença, né? Então isso é algo que eu vim remontar com os meus avós, por exemplo. Apesar deles terem... de eu só ter uma avó viva hoje, né? Todos os meus avós morreram muito cedo, quando eu tinha 10 anos ou menos. Eles falavam como que a origem da família era católica, etc. Isso só tocou de maneira mais forte na minha mente quando eu tinha por volta dos 16 anos, mais ou menos. Ou melhor, 15 a 16. Porque eu cresci por muito tempo ouvindo histórias de avós a respeito da família. E chegou um momento que eu queria aprender mais sobre. E não só aprendendo e lendo sobre a história dos meus ancestrais, eu também percebi que o ponto mais importante, o que movia a vida deles, não era a cobiça, mas sim a religião. Mas sim a fé, a tradição espiritual. Então eu sabia, quando eu tinha por volta de 15, 16 anos, que era algo muito importante. E que todos os meus ancestrais, tudo que eles faziam eram voltados à tradição em algum ponto. Então, por exemplo, a minha avó materna, em algum ponto da vida dela, a minha mãe ficou muito doente. Eu não lembro em que doença era essa, mas era grave. E a minha avó prometeu para a Virgem Maria que, caso minha mãe saísse bem da doença, ela faria uma festa para muitas crianças em retribuição. E acabou que a minha mãe ficou bem, só que minha avó não pôde cumprir a promessa. Não sei se por conta do estado físico dela, por questão de doenças, ou seja lá o que for, mas ela infelizmente não pôde cumprir. E dentre outras histórias, então, seja lá para onde for meu ancestral, eu sei que o ancestral tal nunca sairia de país tal para tal por qualquer coisa que não fosse a tradição, a questão da espiritualidade. Sim, em algum ponto eles foram para a Ilha da Madeira para fazer vinhos e então foram para o Brasil. Ok, entendível. Mas antes disso, ou melhor, tendo sempre em base a questão da tradição espiritual. Então eu sabia que era importante, mas eu demorei um pouco para botar em prática. Então com o tempo eu comecei a ler mais, a saber mais sobre, e a entender o quão importante e quão basilar é para a vida de um indivíduo ter a questão espiritual como a base e ver todos os seus atos como algo que deve te ajudar nessa questão. Ou seja, se isso não te ajuda, não te faz melhor espiritualmente, deve ser evitado. Com isso eu não estou dizendo que eu sou um santo ou que todos devem ser santos, mas pelo menos que deve-se ter em mente essa questão. Que se algo que te faz mal espiritualmente, que se te afasta do paraíso, deve ser evitado, deve ser repudiado. E se algo que te deixa mais próximo do paraíso, deve ser amado, deve ser buscado. E é claro que alguns vão fazer isso, alguns simplesmente não vão ter noção e nunca vão fazer. Esse é o grande problema. E outros têm noção, podem errar hora ou outra, porém, sempre buscando a perfeição. Alguns atingem, outros não, mas nunca deve se deixar de buscar. E com o tempo, tendo noção que isso era tão importante e havia sido tão importante para os meus ancestrais, para a minha família, e não só foi importante no passado, como será importante no futuro, eu comecei a colocar toda essa questão em prática, entende? O máximo que eu pude. E continuo e sempre procurarei fazer. Então eu vejo simplesmente como a base da vida de todo o indivíduo deve ser a questão espiritual. Nada vale se não haver Deus no meio, e nada deve ser feito caso não seja dedicado em algum nível a Deus. Ponto.
Se agrada a Deus, deve ser feito. Se desagrada, não deve ser feito e pronto. Não há sentido fazer caso não faça. E mesmo que você faça isso, e mesmo que eu faça algo que desagrada, eu devo ter em mente que desagrada e que eu devo evitar fazer isso. E a partir disso, o homem ele deve ter domínio sobre seus impulsos, sobre seus desejos, pensamentos, ações. Isso é algo que será aperfeiçoado com o tempo. E existem diversos exercícios e modos dos quais você pode ganhar mais domínio sobre si mesmo, a fim de que o foco da sua vida seja buscar a Deus. Então lembra quando eu disse no início do programa que todos deveriam ter um plano de vida? Sim, todos devem ter um plano de vida. Então mesmo que seu plano de vida seja viver no interior de Goiás, com muita paz, com terra e boa plantação, e construindo produtos artesanais, por exemplo, cadeiras, nunca deixe de agradecer e dedicar isso a Deus, por exemplo. Eu falei isso em pelo menos 2 podcasts aqui, mas eu vou falar de novo, porque caso não tenham escutado, é bom que saibam que nas corporações de ofício na Idade Média, toda profissão era ligada a algum santo. E eles tinham a crença de que, se eles dedicassem tal trabalho a algum santo, eles estariam dedicando também a Deus. Então os carpinteiros tinham como santo padroeiro o pai de Jesus, São José, pois ele era carpinteiro. Então o ponto é que, caso eles dediquem isso para o santo carpinteiro dará isso a Deus. E que santo melhor? Quer dizer, existe a Virgem Maria, por exemplo, mas há poucos santos melhores, ou pouco santo melhor do que o Pai de Jesus para alguém que você dedicará algum feito para que ele dê a Deus, pois Deus escutará o que seu pai tem a dizer, entende? Então, o carpinteiro ele era muito respeitado porque ele trabalhava para São José, entende? E a partir disso é entendido que cada e toda ação da sua vida deve estar ligada ao que é sagrado, em todos os pontos possíveis, desde as ações mais que tenham a impressão que são de menor importância, até as mais importantes, simplesmente devem ser ligadas ao sagrado. E no final das contas, resumindo toda a história, eu procurei colocar isso em mente e procuro colocar dia após dia, ok? E tudo o que eu faço, principalmente esse programa, eu procuro ter isso em mente. Então, não há propósito nenhum em, por exemplo, gravar esse programa com este nome e com os temas que eu trato, se não for para dedicar antes de tudo a Deus e fazer com que os ouvintes saibam que mesmo em tempos de trevas há luz que pode ser encontrada. Eu sei que há muitos que são pessimistas, eu sei que há muitos que não têm não tem um rumo a seguir. E eu sei porque quando eu era jovem eu também não tinha. Eu sempre busquei, mas o caminho nunca foi tão claro e com o tempo ele foi se clareando cada dia mais. Então meu foco com esse programa é, antes de tudo, colocar na cabeça de todos que há luz e que ela não só pode ser buscada, mas como ela deve ser buscada. Em todos os momentos da história o homem buscou essa luz e nós vamos buscar também. Eu tenho certeza disso. Eu, por exemplo, olho e ando nas ruas e eu vejo com frequência cartazes comunistas. E eles não têm vergonha nenhuma. Eles têm ímpeto o suficiente, eles têm vontade e a sua força o suficiente para ir na rua e acreditar que eles podem fazer algo. E eles conseguiram de fato. Eles conseguiram matar o imperador e colocar seu poder no maior país em extensão do mundo. Agora, é no mínimo uma grande covardia que nós, que sabemos que é a luz, que rezamos para um Deus que é a luz e encarnou, que nós não busquemos isso. É uma covardia tremenda. É algo que não é digno.
Não é digno que nós venhamos a dar simplesmente a omissão total a nosso Deus, não. Nós devemos ter em mente que há luz e devemos buscá-la. Ponto. E nós vamos buscá-la e atingi-la. Alguns vão se satisfazer atingindo isso em menor extensão, mas eu tenho certeza que atingirá em maior extensão. O sol sempre sobe no horizonte e subirá de novo. Só que nunca subirá caso o homem se mantenha em omissão total. E nós não vamos fazer isso, eu tenho certeza absoluta. Então, o foco desse podcast, desse programa, é que nós possamos buscar a luz e com o tempo refleti-la, com grande humildade, claro, e ajudar outras pessoas que tenham a luz também, como o sol que raia. Enfim, não devemos viver como covardes, mas como os homens que vão buscar e atingir aquilo. Por muito tempo houveram covardes no mundo e, como eu havia dito no início do episódio, nós vivemos tão pouco para perder esse tempo sendo covardes e não fazendo o que devemos fazer da nossa própria vida. Nós vamos morrer de qualquer maneira, então tenha isso em mente. Você vai morrer e eu vou morrer. E eu tenho plena noção disso. Eu espero que todos nós que estejamos aqui agora tenhamos isso também. Agora, que em nenhum momento de nossas vidas nós nos deixemos levar pela covardia por um medo, que deixemos de cumprir o que devemos e cheguemos no final de nossas vidas pensando, caramba, Deus, como eu gostaria de ter 20 anos novamente e ter feito algo diferente, mesmo que custasse minha vida. Eu prefiro realmente morrer aos 21, fazendo o que deveria, do que morrer aos 80 e vivendo uma vida sem sentido algum. E no final das contas, esse programa não vai estar separado disso e nem dos que me ouvem. Enfim. Agora a terceira pergunta. Como conciliar o desejo masculino incessante pelo saraneio com uma vida honrada e digna? Percebo que as situações em que me encontro saraneando malditamente são no geral pecaminosas. Ok, eu não sei o que é saraneio. Eu fui pesquisar no dicionário e não achei nada no que diz respeito a sarnear, ok? Então, eu não sei se é uma gíria local ou qualquer coisa que seja, mas eu vou entender como... Eu vou substituir por bagunça, ok? Como conciliar o desejo masculino incessante pela bagunça com uma vida honrada e digna? É simples, não faça a bagunça. Não tem muita coisa do que dizer. Se te afasta do que é correto, do que acrescenta a sua honra, a tua honra e da tua dignidade, simplesmente não faça. Que você só está perdendo o tempo da sua vida. É claro que nem tudo precisa ser o tempo todo trabalho. É aquilo, o ano todo não é feito de jejum. Os feriados tradicionais católicos, por exemplo, em certos pontos são de jejum, como agora, enquanto estou gravando esse podcast, estamos em quaresma. Então, por exemplo, há um grande jejum no início do ano. Porém, há grandes festas como o Natal em que se come muito, como... Deixe-me lembrar algum outro ponto em que se come muito agora. Na Páscoa, por exemplo, onde se come muito. Então, o Carnaval, por exemplo, na época em que não havia degradação moderna e que há em muito no Carnaval brasileiro, por exemplo, antecedia a quaresma para que as pessoas pudessem comer bem antes da quaresma. Se a quarta-feira é de cinzas, a terça-feira era terça-feira gorda, porque se comia muito no carnaval. É claro que era um carnaval muito mais saudável espiritualmente.
Então, sim, nem sempre o ano todo precisa ser de puro trabalho e sofrimento. Não, você pode ter o seu momento de diversão e comer bem. Só que se tu está pecando dentro disso, simplesmente não faça. Exclua da tua vida. Não só porque vai te fazer bem e você vai se sentir melhor, como vai fazer com que você viva com sentido mínimo. E que esse sentido seja alto. Simplesmente. Então não se apegue em... eu quero ter tais... Eu vou ter tais situações, só que eu vejo que elas são pecaminosas. O que eu faço? Não faça. Ponto. Então, se come muito no Natal e você não está pecando, entendeu? Se come muito na Páscoa e você não está pecando. E você consegue entender que isso te faz lembrar que há algo bom na vida. Então se pode, por exemplo... você já andou em um lugar muito bonito? Onde as construções que foram feitas por homens, a natureza, tudo era muito bonito? Isso preenche a alma e te faz lembrar de como o mundo é bom, muito mais do que, por exemplo, ir pular o carnaval no Rio de Janeiro, entendeu? E você correr por esses campos com boas pessoas, pessoas que te amam, que querem o melhor pra ti, não só te preenche a alma, como é divertido. Isso vai desde amigos, parentes. Eu sei que há damas também que escutam meu programa, amigas, que vão correr por um campo contigo, ou qualquer outro lugar que seja especial, bonito, belo. Isso vai te divertir, preencher muito mais a tua memória e te fazer sorrir na tua velhice do que pular o carnaval. Isso é motivo de vergonha, entende? Então, se a pergunta é como conciliar o desejo masculino incessante pelo sarneio com uma vida honrada e digna, novamente eu não sei o que é sarneio, mas suponha que seja o que é errado. Sarneio é algo que é errado. O homem não tem um desejo incessante pelo que é errado. Eu não posso dizer nem ao menos que o homem tem um desejo incessante. Alguns têm, outros nem tanto. Não é difícil de encontrar homens omissos que simplesmente não querem nada com nada, entendeu? E quando eu digo omisso, é no sentido de que nem sempre omissão é ruim, ok? Porém, é muito melhor que o homem faça o que esteja ativamente fazendo o que é correto, seja um trabalho de submissão ou um trabalho em que se faz a coisa ativamente. Então não há mal nenhum em, por exemplo, você fazer algo ativamente, tal como não há mal nenhum em você ativamente ser submisso. Há momentos em que se deve ser submisso na vida. Há cenários em que se deve. Há outros cenários em que, por exemplo... Dá um exemplo que vai vir à minha mente agora. Suponha. Um cachorro está vindo te morder. O que você faz? Tu vai ativamente pegar o cachorro e jogar ele pra longe, entendeu? Agora, Deus falou para que você faça algo ou alguém que esteja acima de ti em uma hierarquia. Você vai pegar e jogar pra longe? Não. Você vai você vai escutar e levar aquilo como algo que deve ser feito, entende? Então, o homem não tem um desejo incessante pela bagunça e pelo que é errado. Homens podem ter desejo incessante por algo, alguns têm, alguns nem tanto. Eu conheço muito mais homens que não têm desejo por nada do que por homens que têm. E quando tem, deve-se fazer com que essa vontade vá para algo bom. Então, como eu citei no primeiro podcast, que muitas pessoas gostaram, caso meu caro ouvinte que está ouvindo isso agora não tenha ouvido, escute o primeiro episódio. Foi um episódio do qual eu gastei bastante tempo para fazer. Eu gostei bastante de gravar. Napoleão, por exemplo, era um homem de grande vontade. Mas ele usou essa vontade para fazer algo bom? Não.
Ele expandiu a Revolução Francesa e fez com que os outros povos da Europa aderissem a ela. Agora, é incorreto dizer que ele não tinha vontade, completamente tinha, ele demonstrou isso para o mundo e isso é admirável. Me entende? Então o que deve ser feito é elevar isso a um bom patamar, em que você tenha essa grande vontade e use para algo bom. E quando chegar algo que diga para ti, não, faça isso aqui, que é ruim, e você tem grande vontade, você com essa grande vontade incessante masculina vai olhar e dizer, não, não vou fazer, animal imundo, entende? É claro que isso não vem do dia para a noite e deve ser treinado e praticado. Porém, é algo que cresce com o tempo, entende? Que deve ser sempre buscado. Eu conheço muita gente que, por exemplo, isso assim, geralmente de homens influenciados por ideologias modernas, ideias modernas no geral, dando a entender que pelo fato deles serem homens, eles têm o direito de fazer besteira. Não, o fato de você ser homem te dá o direito de lutar contra o que é errado o tempo todo. E se você não faz isso, você não é homem. Você é pior que um animal. Simplesmente. Um animal faz o que ele deve fazer a vida toda. Ele nunca erra em ser animal. Um cachorro nunca falha em ser cachorro. Um macaco nunca falha em ser macaco. Uma girafa nunca falha em ser girafa. Mas o homem, por muitas vezes, falha em ser homem. E é isso que você deve lutar contra. E lutar a favor de ser homem. De ser o que Deus quer que você seja. Ponto. Qualquer coisa além disso é deturpação. Para fazer com que o homem aí sim seja pior do que um animal. Aí ele vai justificar tudo o que ele diz que ele tem que fazer. Ah, eu tenho o direito de fazer besteira porque eu sou homem. Não, tu é um animal. Tu é pior que um animal. Então tu sendo pior que um animal, eu entendo que tu faça besteira. Fim. Enfim, creio que me estendi demais. Não, deu 1h30 de gravação, então creio que eu me estendi o suficientemente. Cheguei ao tempo que eu gostaria de ter alcançado. Agradeço a todos que ouviram até o fim, agradeço imensamente. E em relação à leitura de e-mails, ou melhor, as leituras de e-mails, a minha pretensão no momento é fazer um programa com um tema e depois uma leitura de e-mails e ficar intercalando entre programa sim, programa não, porque querendo ou não dá muito trabalho fazer os outros tipos de programa. Então, por exemplo, o episódio 1, 2 e 4, os 2 primeiros que eu falei de história e o terceiro que eu falei bastante de treino e também de história, geralmente eu tenho que colocar bastante coisas dias antes e por vezes é muito difícil toda semana enviar um programa novo e ter ideia. E não só ter a ideia, mas também de ter o tempo necessário. Porque não dá para toda semana eu preparar e escrever tudo um script, é muito pouco tempo. Então se torna muito mais fácil para mim e muito mais prazeroso também de gravar. Toda semana eu chegar aqui, eu gravar um programa e simplesmente pensar, ok, eu tenho 2 semanas para preparar um novo episódio e a única coisa que eu preciso é de e-mails. Então vou ler, vou conversar com vocês e no final eu acabo tendo uma espécie de feedback. No geral também, os e-mails estão muito bons, há muitos agradecimentos, agradeço a todos que vêm dizer para mim a importância que o programa está tendo na vida destes. Muito obrigado, isso me dá muita vontade de continuar o programa, me faz lembrar que o propósito está sendo cumprido. E os que mandam e-mails para que eu possa ter mais temas e que querem simplesmente ter suas perguntas respondidas, agradeço imensamente também. Faz com que o programa continue e que isso possa crescer como deve crescer. Enfim, boa noite a todos. Agradeço imensamente pela presença de todos.
Nos vemos semana que vem com o 6º episódio de Solaris. Até mais. Fiquem com Deus. Fier chevalier, l'éclat de ton armure, comme un soleil attire tous les yeux. Ta loyauté, ton âme toute pure, nous ont conquis et nous voici joyeux. Saint-Georges guide-nous sur la route claire et belle. Saint-Georges guide-nous en nous ferme et prêt à tout. Garde à nos yeux le charme d'un sourire quand nous souffrons au plein de notre effort. Et laissons-nous s'élever à nos martyrs. Tiens nos cœurs droits quand faibliront nos corps. Saint-Georges guide-nous sur la route claire et belle. Saint-Georges guide-nous en nous ferme et prêt à tout. Ô grand vainqueur de ton séjour de gloire, assiste-nous quand ici nous luttons. Conduis nos pas aux routes de victoire. Jusqu'à la mort, s'il faut, nous te suivrons. Saint-Georges